Olá, Ana Paula. Vamos continuar a nossa conversa sobre cartas xamânicas. Que tipo de informação nós podemos obter através da consulta às cartas xamânicas? Depende muito. Eu nunca tive duas consultas iguais, como é normal nestas coisas, não é? Mas existe uma base de trabalho com elas, como é evidente. Portanto, existem algumas diferentes tipos de tiragem. Mesmo assim, até nisso, muitas das vezes eu aconselho a pessoa, ponha a opção da pessoa, olha, é mais importante ver isto ou ver aquilo. E é a própria pessoa que me diz qual é a Mas no caso que eu pergunto que tipo de informação, o que é que eu vou perguntar? De várias formas. As mais normais, entre aspas, se é que existe normal nestas coisas. Podemos ver relativamente se é uma questão de um relacionamento com outra pessoa. Sim. Podemos ver como é que essa pessoa nos vê nesse momento. Sim. Qual é que é o tipo de energia que nós despertamos nessa pessoa, como é que ela nos vê a nível emocional, a nível espiritual, a nível mental, e o que é de esperar da parte da pessoa em relação a nós naquele momento. Qual é que é mais ou menos o tipo de atitude que é esperada por parte daquela pessoa. E isto às vezes ajuda muito quando a questão tem a ver com questões emocionais e de relacionamentos. Depois podemos ver um pouco tirar a fotografia à situação atual, que é tentar ver porque é que a pessoa está naquela situação. O que é que eu fiz, mesmo a nível do passado, que energia que eu despoltei, que fez com que eu estivesse neste momento a passar por esta situação, e quais são as lições de vida, umas que eu já aprendi, há uma carta que é as lições de vida aprendidas e outra que é as lições de vida ainda não percebidas. Aprender. E que fazem com que eu esteja neste momento a passar por isso, e depois quais vão ser as ajudas e os entraves que eu vou ter para conseguir sair desta situação. Mas isso dá para ver coisas bem práticas, por exemplo, trabalho... A única coisa que isto é semelhante a um tarô é que é pergunta-resposta. Eu também não faço perguntas, e até o que eu chego a ter pessoas que estão 2 minutos a olhar para mim à espera que eu faça a pergunta por ela, e eu não faço. Porque é muito importante que seja a própria pessoa a sentir e a entrar o suficientemente dentro para perceber o que é que quer perguntar. O que eu posso é sugerir. Pode perguntar assim, ou pode perguntar assim, ou pode perguntar assim, e aí depois a pessoa toma a decisão. Posso orientar, mas não faço pergunta. O que acontece é que quando a pergunta é generalista, e há algumas pessoas que me dizem, olha, a minha vida está um baralho total, portanto faço a pergunta para a vida toda, é menos útil. Porque saem coisas muito do estilo que a pessoa tem que desenvolver o seu nível de consciência ou tem que encontrar a sua luz interior. Quanto mais generalista for a pergunta e mais pouco concreta, quanto mais abstrata, mais abstrata é a resposta. Claro. Portanto, se a pessoa for muito concreta em relação àquilo que está a perguntar, a resposta também vem mais concreta. E, portanto, podemos perguntar coisas extremamente concretas, ir a um grande pormenor, relativamente a um emprego, relativamente a uma pessoa, relativamente a uma situação específica que a pessoa esteja a passar naquele momento. E eu até aconselho que seja assim. É como... Logo à partida, isto obrigar a que a pessoa defina prioridades. Defina quais são as cascas da nossa cebola, se nós somos todos uma cebola, e portanto temos que descobrir quais são as cascas que nós queremos retirar e que estão mesmo a incomodar. Depois daquilo até podemos continuar a perceber quais são as cascas de cebola que nós queremos conhecer, mas que são para ficar. Mas o importante é a pessoa começar logo por perceber o que é que neste momento me está a incomodar, qual é que é de facto o ponto central da questão da minha vida. E muitas vezes as pessoas pensam que é uma coisa e é outra, não é? É bastante diferente. Depois ainda dá para nós vermos o que é que eu tenho que fazer para. O que é que eu tenho que fazer para ultrapassar esta situação? Ou o que é que eu tenho que fazer para esta situação dar certo? Ou o que é que eu tenho que fazer para que esta situação siga o meu caminho espiritual e, portanto, sem estar o meu ego, se quisermos, a interferir nessa vontade. O para é sempre da responsabilidade da pessoa, mas dá para vermos todas essas coisas. Então, o que é que elas nos trazem? Trazem-nos a resposta ou a solução interna que a pessoa tem e que não percebeu ainda que a tem, porque todos nós temos sempre as respostas dentro de nós. A resposta está literalmente dentro de nós. Portanto, ela dá-nos a pista sobre onde é que temos que encontrar essa resposta interna, mas também nos diz
o que é que nós temos que desenvolver, qual é o bloqueio que nós estamos ali a ter e que ainda não percebemos que o temos e que tem que ser ultrapassado e aí que temos que trabalhar para conseguirmos encontrar essa resposta interna. E também quais são os nossos pontos fortes, aquilo que já estamos a fazer bem e que devemos continuar a fazer bem para encontrar essa resposta. Depois, ainda dá para nós entrarmos um pouco mais a fundo, e isso em geral eu só faço para imaginemos que é uma questão a nível de relacionamentos. Eu estou sempre a cair no mesmo tipo de relacionamentos, ou eu estou sempre a cair no mesmo tipo de situações no emprego. Se consegue perceber que há um padrão, então há que ver a nível do subconsciente, se calhar provavelmente a nível kármico. Uma das cartas é precisamente uma carta que diz logo também se existem questões kármicas ou não envolvidas na questão. Mas, independentemente disso, quando essa carta sai, eu aconselho a pessoa a fazer, que é ir às raízes. Todos nós, no xamanismo, nós dizemos que há mais raízes do que ramos. Exato. E, portanto, vamos às raízes do problema, aquilo que está escondido, para tentar perceber o que é que lá está e sempre esteve e que nos está sempre a condicionar para cairmos nesse tipo de situações. E depois dá para ver os nossos 9 animais de poder. É fazer a nossa cruz, que são as 7 pontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e interiores, são 7. E as 2 cartas que neste momento estão mais presentes nesta vida e que condicionam ou que orientam o nosso lado feminino e o nosso lado masculino. Portanto, há os 9 animais de poder. E quantas cartas compõem o baralho? 52. São 52. E representam um animal, não é? Ok, vamos continuar a falar sobre isso. Obrigada. Obrigada, até já.